É, bem, bom dia. Hoje a gente vai terminar essa, esse curso, né, desse semestre, né, que foi um pouco explorando a ideia de filosofia, orientação, desorientação, né? E eu acho que, ainda que talvez a nossa intenção era conseguir elaborar, assim, digamos assim, mais positivamente qual era o papel da filosofia, eu acho que tem uma espécie de truque aí, né, golpe, que é um golpe típico, eu acho, do filósofo, né, que é aquele velho clichê, né, que aquela coisa, né, na verdade, a virtude ou os prêmios eram todos os amigos que a gente fez ao longo do caminho, né, que mais do que o topo da montanha, é a subida para a montanha, que é a viagem. Isso é engraçado porque, na prática, eu acho que todo filósofo faz isso, né? Eu acho que a filosofia é muito mais esse processo e o procedimento do que propriamente o ponto de chegada, né? Então, ainda que inicialmente o objetivo era conseguir, talvez, dar uma forma positiva para o papel da filosofia nesse ambiente de desorientador, né? Eu acho que, no fim das contas, a filosofia acaba sendo um pouco o que a gente está fazendo, no sentido de tentar mapear as distâncias da desorientação. Né? É uma coisa meio tosca, né? Mas eu acho que é uma tosqueira própria da filosofia. Né? Se a gente quiser reconhecer a filosofia em sua tosqueira, está exatamente nesse ponto, né? Nesse elemento meio farsesco, né? De de fingir que tem um fim, né? Uma espécie de cenoura que fica pendurando na nossa frente, né? Quando na verdade é todo esse ato de se pôr a cenoura na sua própria frente, né? Então a gente começou, né? Tentando mapear um pouco a nossa desorientação a partir da internet, né? A gente começou falando de perfis perfis internéticos, né? Depois a gente analisou a ideia a própria estrutura da rede, né, que tem uma estrutura desorientadora, e a gente acabou chegando por conta disso no problema da escala, né? E o problema da escala, ele por sua vez levou a gente ao Benjamin, né? Que tenta trabalhar nos textos O Contador de Histórias e no Experiência e Pobreza, justamente ele tenta lidar com a Primeira Guerra como um momento em que a nossa experiência é desmentida, né? E o que eu gosto nesses textos é que não apenas fica claro que você tem um certo limite para a comensurabilidade da experiência, né? Que é uma comensurabilidade que permitir com que a gente se orientasse em tese, mas ele também faz uma certa, eu diria, defesa, né? Da pobreza da experiência, né? Pessoalmente, como eu falei para vocês, eu gosto muito da passagem em que ele fala que a gente não quer nada mais do que se libertar das cobranças e exigências da experiência, né? Que no fim das contas eu acho que é uma espécie de liberdade de certos laços de sociabilidade que seriam constrangedores, né? Mas como é que eu decidi então terminar, pelo menos assim, o curso nesse semestre, né? Embora o meu plano é, em alguma medida, no próximo semestre, retomar algumas das questões que foram deixadas em abertos aqui, né? Mas a gente pode falar sobre isso depois. Mas, como o Benjamin fala muito sobre a questão do desmentido da experiência a partir da guerra, né? Eu resolvi pegar um pouco essa, essa questão, né? Que na verdade é mais um detalhe do texto do que o objeto do texto, né? Mas resolvi pegar essa questão e tentar tentar ampliar ela, né? Eu acho que assim é um pequeno detalhe que aparece no Experiência e Pobreza, mas é um detalhe que vai levar a gente primeiro a um texto do cineasta barra
escritor barra, enfim, pensador Alexander Kluge, né? Que ele tem um livro que se chama O Ataque Aéreo em Halberstadt, em 8 de abril de 1945, né? Então, o comentário do Benjamin no Experiência e Pobreza vai levar a gente ao Kluge, e o Kluge vai levar a gente ao Sebald, né, que escreveu o livro, que é o texto que eu pedi para vocês lerem, né, que é o Guerra Aérea e Literatura. Bem, o detalhe do Benjamin que me chama a atenção, né, porque ele não explica também, eu acho, em parte, ou seja, ele obriga um pouco a pensar, que ele vai dizer que nunca a experiência foi mais desmentida. A da estratégia pela guerra das trincheiras, as econômicas pela inflação, as do corpo pela fome, as morais pelos detentores do poder. Ou seja, ele fala ali no início do Experiência e Pobreza que a experiência que a gente viu, né, que é essa condição de transmissibilidade, ela foi desmentida, né, ou seja, a gente não consegue mais transmitir experiências. E no caso, especificamente da guerra, ela foi desmentida, a estratégia, né, a experiência da estratégia, ela foi desmentida pela guerra das trincheiras, né? E assim, eu acho que eu tenho uma visão, talvez assim, extremamente limitada, né, sobre o que seria a guerra das trincheiras. Certamente tem muito a ver com não sou um grande estudioso da guerra das trincheiras, né, embora acho que eu tenho essa experiência genérica de filmes, de que se aprende no colégio, em história, né? Mas eu acho que o texto do Benjamin, quando ele fala ali da Guerra das Trincheiras, eu acho que o que ele está falando, né, sem dar muitas voltas, né, acho que ele está falando, em certa medida, do tédio, né? A Guerra das Trincheiras, ela é uma experiência tediosa no sentido de que você está lá, né, entrincheirado, esperando o seu inimigo, né? Então, assim, tem um ponto em que aquilo não faz sentido, né? Isso que é o tédio também, né? O tédio é um certo esvaziamento do sentido, né? Só que é um esvaziamento do sentido meio horroroso, né? Porque não é apenas assim que você está entediado, você está em casa entediado. Você está entediado meio que também esperando a sua morte, né? Você está aguardando, né? São avanços muito lentos, muito custosos, né? Porque está todo mundo muito bem protegido, entrincheirado, né? Então, assim, num primeiro ponto de observação, a Guerra das Trincheiras, né? Que é o que desmente a experiência da estratégia, ele não vai ter nem um pouco dos sentimentos clássicos que a gente associa à guerra, né? Que é coragem, que é, sei lá, covardia, né, no caso da negativo, né, mas assim, lealdade, enfim, a Guerra das Trincheiras, ela não teria nada a ver com a relação épica com a verdade, né? E assim, a verdade é que isso é uma coisa bem diferente, né? Porque se a gente olha para pelo menos assim na história do Ocidente, né? Assim, Ocidente com muitas aspas, o primeiro grande mito fundador do Ocidente, né, que a gente encontra na Grécia Antiga, né, é a Ilíada, que é a história de uma guerra, né? Então, assim, a guerra é a ocasião para a glória, para a memória, para ser lembrado, enfim. Então, assim, ela é o espaço em que um homem vem a ser o que ele é, de certa forma, né? Pelo menos assim, se a gente pensa em termos tradicionais, né? Mas a questão é que a Guerra das Trincheiras não tem nada disso, né? Não tem nada de épico, não tem nada de aventura. Inclusive, o que o Benjamin marca é que os homens voltam dessa guerra mudos, né? Então, assim, o que eu sinto que está acontecendo aí, e eu acho que isso um pouco vai tocar no nosso tema mais geral, né? Que é essa desorientação, é que os soldados, né, que são os agentes da guerra, eles são cada vez mais transformados em peões, né? E eu estou falando peão no sentido tanto do peão do xadrez, né, que ou seja, que é aquela peça do jogo de xadrez que não tem nenhuma função fora andar para frente, né, fora ser bucha de canhão, né? Inclusive, eu estou revendo The Wire, que é uma série, enfim, que eu acho que também tem tudo a ver com as questões que a gente está tratando aqui. E tem uma cena maravilhosa na primeira temporada
de um dos personagens, porque para quem não sabe, né, The Wire é basicamente uma série sobre uma cidade, né, que é Baltimore, nos Estados Unidos, e basicamente a partir de todas as relações e conexões que se consegue estabelecer a partir do problema do tráfico de drogas, né? E tem uma das passagens mais maravilhosas da primeira temporada, é um dos personagens explicando, enfim, que é tipo assim, é um traficante, né? Explicando para outro traficante, que na verdade seria mais assim um guarda e tal, como é que funciona xadrez, né? E é absolutamente perfeito, né? Mas enfim, voltando ao tema, né? O que a gente vê, eu acho, na Guerra das Trincheiras é, por um lado, a transformação dos soldados em peões no sentido do xadrez, mas também transformado em peão no sentido do peão de fábrica, né? Porque o peão de fábrica, eu não sei de onde vem essa expressão, se ela tem alguma relação direta com o xadrez, na verdade, eu não tenho a menor ideia, gente. Então, assim, paciência. Mas o que eu acho interessante é que o peão de fábrica ele já tinha sofrido o processo de, digamos assim, desorientação que o peão soldado vai sofrer na Guerra das Trincheiras, né? Porque se a gente observa a Revolução Industrial, se a gente observa a gênese das fábricas, né, sobretudo a partir da história que é recontada pelo Marx no Capital, o que a gente vê é um lento processo de desumanização em que o trabalhador vai sendo cada vez mais alienado do processo produtivo, né? Então, assim, aquela imagem clássica, né? Se no início você tinha um artesão, né? Alguém que faz o produto, que faz a mercadoria, aos poucos, cada vez mais ele vai se tornando mais especializado em certas tarefas, né? Isso aí seria, digamos assim, a cooperação, né? Cada trabalhador faz uma parte do produto, até o ponto que por causa da entrada das máquinas, né, que são mais eficientes, o trabalhador é deslocado mais uma vez, né, e não faz nem mais uma parte do produto, né? Ele faz uma função que é ser uma espécie de auxiliar da máquina, né? Que essa sim vai estar ligada a realizar uma parte do produto. Então, assim, na fábrica, a gente vê a transformação do trabalhador num peão na medida em que ocorre a industrialização, né? Ou seja, ocorre a especialização em nome de uma maior produtividade, né? E o que eu acho que ocorre na guerra, né, é uma espécie de repetição, né? Talvez talvez a fábrica, né, ela seja, né, a história enquanto tragédia, né, para retomar a frase do Marx, né, que a tragédia se repete enquanto farsa, que ele fala no início do 18 Brumário. Se na fábrica a gente tem, então, a desumanização enquanto tragédia, talvez a gente pode dizer que a repetição que ocorre na guerra, né, do soldado se tornar um peão, se alienar no campo de batalha, isso é uma repetição enquanto farsa, né? Mas assim, isso não estaria ligado apenas a um processo em que o trabalhador ele se vê desconectado da guerra a ponto de ele não entender qual é a sua função ali, né, de ele estar especializado, mas isso também, até para manter a repetição bem análoga, a gente também tem um quadro de maquinização que vai ter na guerra, né? A Guerra das Trincheiras também é um ponto de inúmeros avanços tecnológicos, técnicos que vão tornar a guerra uma espécie de indústria, né? E indústria tanto no sentido de que existe uma indústria bélica que vai lucrar da guerra, como também você vai ter o próprio campo de batalha cada vez mais desumanizado, né? Você vai ter tanques, aviões, armas cada vez mais automáticas que expõem a fragilidade do corpo humano, né? Enfim, tudo isso vai estar presente a partir da Primeira Guerra Mundial, né? E eu acho que é nesse contexto, né, desse pequeno detalhe do texto do Benjamin, que tem um outro detalhe de um texto do Alexander Kluge, que eu acho que fica, assim, de repente tudo se abre e se torna inteligível, né? Porque o livro do Kluge não é sobre a Primeira Guerra, né? Ele tá discutindo os bombardeios que os aliados fizeram na cidade onde ele morava, né? Que ele tinha 1 ano de idade, aparentemente, então ele não experimentou. É um bombardeio que foi realizado em 8 de abril de 1945. Então, assim, não apenas a guerra já estava terminando, como
parece que em 3 de abril já existia ordens do alto comando para acabar com a estratégia de bombardeios em cidades que, para todos os fins, eram civis, né? Que não tinha grandes elementos estratégicos envolvidos ali, né? Então, assim, não apenas a guerra já tinha acabado, né? Como a própria ordem, é um pouco aquela coisa do mensageiro imperial do Kafka, né? A própria ordem que era para acabar com os bombardeios, que em inglês a expressão é carpet bombing, né? Que é tipo é um bombardeio meio que tipo um tapete de bombas, assim, que os aviões vão passando e vão largando as bombas sem, assim, para criar um caos, né? De fato. Essa ordem já tinha sido emitida, mas ela ainda não tinha chegado no, enfim, para numa velocidade suficiente para interromper os bombardeios, né? E assim, é bem esquisito, né? Porque 5 dias, quando você tem telefone, parece que é mais do que o suficiente para você impedir um bombardeio, né? Mas, enfim, diante desse esse detalhe, né, do Benjamin, né, de que a Guerra das Trincheiras desmente a experiência da estratégia, eu vou opor a ela uma outra citação do Cluj, que eu acho que realmente torna a coisa mais clara, que ele vai dizer, em 1942, a efetividade no interior da totalidade generalizada de todas as unidades combatentes já havia substituído a timos, a coragem ou a disciplina, estas sendo características pessoais e, portanto, em relação ao sistema limitadas. Ou seja, o que ele está dizendo, né? Que inicialmente, e eu acho que isso que me interessa, né, o quadro referencial da guerra, clássico, né, que vai articular a guerra, é a coragem. Né? A coragem é o que vai permitir a gente mensurar a qualidade de uma guerra. Então, assim, isso é o quadro geral, né? E como ele marca, né? É um quadro que está ligado a um ponto de vista pessoal, de certa forma, né? Agora, 1942, para ele, né? Vai ser uma espécie de limiar em que o quadro referencial que vai orientar e mensurar a guerra deixa de ser a coragem e passa a ser a efetividade das partes no interior de um sistema geral, né? Ou seja, a guerra deixa de ser algo que está ao nível do soldado, né? Assim, talvez ela tenha deixado de ser isso antes, né? Mas enfim, não vamos entrar no mérito histórico, né? O ponto é que a partir desse momento já não é mais, né? A guerra deixa de ser algo do nível do soldado e passa a ter a sua eficiência mensurada por outros parâmetros, né? Que parecem cada vez mais desumanizados, né? Então, assim, o soldado, por um lado, ele é uma perspectiva humana, né? Que em algum momento ele conseguia inteligibilizar o que estava acontecendo na guerra, né? Aquilo era visível, ainda que não tivesse controle dele, ele conseguia entender o que estava acontecendo ali, né? Ele conseguia ver o regimento X atacando o regimento Y, e aí o regimento X está numa posição mais alta, então ele está numa vantagem, enfim. Isso era comensurável, né? Mas o ponto que o Kluge tenta marcar é que a guerra, ela parece cada vez mais dizer respeito ao Estado enquanto uma entidade administrativa, né? Ou seja, uma entidade burocrática. O que não significa que ela também não seria atravessada por outras forças, né? Como a economia, enfim, como, sei lá, desejos de nação, mas não. O que está em jogo aqui é que ela não é mais articulada do ponto de vista, digamos assim, de uma pessoa, né? Seja um soldado, seja um general, né? Na verdade, é, a guerra ela passa a ser mediada por uma série de cadeias hierárquicas, né, que se organizam como instâncias burocráticas, e a burocracia é justamente também um mecanismo de desumanização, né? Bem, então assim, retomando Benjamin, né, se a guerra desmente a experiência das estratégias, seria porque o que ocorre nessas guerras não diz respeito ao indivíduo soldado que está no campo de batalha, né? Se ele vai se encontrar desorientado, se ele vai retornar mudo, como o Benjamin diz, é porque a esfera militar não diz respeito a ele num duplo sentido, né? Não apenas a guerra ela passa a ser cada vez menos inteligível para os seus soldados, ou seja, os soldados não entendem o porquê deles fazerem o que eles fazem, mas, além disso,
o poder de decisão é cada vez mais delegado a instâncias burocráticas e cadeias de comando que estão muito além da hierarquia dos soldados que executam certas ações, né? A gente vê muito esse papo quando a gente vê militar falando, né? Hierarquia, hierarquia, hierarquia. E fica parecendo, às vezes, eu acho que a hierarquia, né, tem alguém ali que é capaz de tomar a decisão, mas eu acho que se você realmente leva a coisa às últimas consequências, a cadeia hierárquica ela é tendencialmente um processo em que a decisão humana é excluída completamente, né? Tanto que não é como se o, sei lá, o, a instância máxima, né, o general, o comando geral, né, não é como se ele pudesse tomar decisões assim pessoais e aí elas ficassem apenas ecoando ao longo de toda a cadeia de comando. Não, eu acho que na verdade é uma série de cadeias de comando que acabam tendo como efeito delegar a instância decisória para fora de uma perspectiva humana, né? Agora, para entender isso, eu acho que a gente pode começar pela questão da inteligibilidade, né? Porque a delegação das nossas ações ela vai estar relacionada também, eu acho que a falta de compreensão do que está acontecendo na guerra, né? Eu acho que no primeiro sentido, ou seja, né, no fato de que a guerra é cada vez menos inteligível para os soldados, eu acho que isso é um processo que vem antes da Primeira Guerra Mundial, evidentemente, né? Mas que tem uma dobra que talvez seria mais recente, né? E que seria a dobra que levaria a gente para o segundo sentido da, da, da falta de relação, né, entre o soldado e a guerra, né? Que é a falta também de agência do soldado, né? Mas, então, assim, como é que a gente pode entender isso, né? Se é possível afirmar, né? Isso eu acho que não é um grande comprometimento que a gente tem que fazer, né? Se é possível afirmar que nem sempre os interesses do Estado coincidem com os interesses dos indivíduos que compõem esse Estado, eu acho que nem por isso é um absurdo acreditar que durante inúmeros momentos da história que os caprichos de quem ocupava o poder era o que acabava determinando certas operações militares, né? Embora não apenas militares, né? A gente pode falar de decisões pautadas por pessoas, né? Por líderes, por governantes, que iam tomar decisões na esfera econômica, na esfera militar, na esfera política, na esfera social, na esfera da infraestrutura, enfim, não importa. A questão é que eu acho que não é absurdo acreditar que, em alguns momentos, as decisões tomadas em governos eram decisões que eram tomadas por pessoas, né? Então, assim, por mais que você tivesse um Estado, uma estrutura burocrática mínima, eu acho que se a gente pensa, por exemplo, na maneira como a guerra funcionava na antiguidade, né, a impressão que dá ali é que há muitas decisões e muitas ações políticas e de guerra que são determinadas pela reflexão de certos líderes, de certos governantes, né? Então, assim, quando eu falo, então, que os interesses, né, que os interesses de certos indivíduos acabavam determinando certas movimentações, né? Quando eu digo que o Estado estava ao capricho de certos governantes, eu não quero dizer que o capricho aqui é uma situação problemática, né? Eu estou usando essa palavra mais para dizer que mesmo que existam estruturas burocráticas, que você tem decisões sendo tomadas do ponto de vista do indivíduo, né? Ou seja, decisões, para pegar os termos que a gente está falando, que são comensuráveis a partir de uma escala humana, de uma perspectiva humana, né? Tanto que, assim, entre as motivações para a guerra clássica, né? Ou seja, para a guerra da antiguidade, sobretudo se a gente pensa no contexto grego, a gente vê a glória, né? A glória é o quê? A glória é um tipo de valor que diz respeito exclusivamente à nossa lembrança, né? A possibilidade de que nós, ou seja, certos indivíduos, né, vão ser lembrados e vão ter seus nomes eternizados na história, né? Então, assim, existe um certo capricho aí no sentido de que o que está articulando e determinando o ponto de vista sobre as ações militares é a nossa perspectiva,
né? Então, assim, independente da qualidade das ações, independente de ser a vontade de um todo que compõe um povo ou nação, o que eu estou querendo marcar aqui é que certas decisões eram tomadas numa escala comensurável pelas pessoas que ocupavam os postos de governo, né? Mas isso não é uma coisa que se perpetuou para sempre, né? Enfim, eu acho que pelo menos a partir da formação dos Estados modernos, né, da sua organização no interior de uma espécie de economia mundial, né, e aqui a gente vê as disputas coloniais, né, o imperialismo e tal, né, a partir das grandes navegações, talvez a gente comece a observar a partir da modernidade, né, se a gente entende esse momento como o início da modernidade, como o momento em que as decisões governamentais pautadas por interesses do nível humano, ou seja, da dimensão e da escala do humano, elas passam cada vez mais a ocupar um segundo plano. Ou seja, a gente pode até ter caprichos, né, decisões políticas de estados que são determinadas por certos caprichos, né? Mas agora esse capricho ele ganha o sentido negativo, que a gente geralmente associa o termo, né? Quando a gente pensa assim, essa decisão é um capricho do governante, né? Como, por exemplo, só para pegar um exemplo bem bobo, né? Mas acho que é um exemplo real, até porque teve umas notícias sobre isso recentemente, né? Mas, de fato, se a gente pensa numa coisa como a Comissão da Verdade no Brasil, é um capricho da Dilma, né? Por quê? Porque a Dilma tem um elemento biográfico que liga ela à ditadura, liga ela a um processo de reavaliação da memória desse período histórico, que fez com que ela botasse que ela desse início a esse processo, né? Que ela instaurasse a Comissão da Verdade, mesmo isso sendo algo que iria antagonizar aliados militares dela, né? E assim, no caso eu não acho que seja um capricho negativo, né? Muito pelo contrário, eu acho que a instalação da Comissão da Verdade é um dos pontos em que fica, pelo menos assim, porque geralmente quando a gente compara, né, o governo Lula com o governo da Dilma, né, concebe-se o governo da Dilma como uma versão piorada do Lula, né? Mas eu acho que a Comissão da Verdade é um ponto que, pelo menos para mim, né, é inequívoco que algo ali foi realizado que o Lula não teve coragem, disposição de enfrentar, mas que talvez ele não teve coragem, disposição para enfrentar, porque a relação pessoal dele com a ditadura era outra, né? O fato da Dilma ter sido torturada, enfim, de ter tido companheiros, enfim, a gente sabe de tudo isso, né? Mas a questão é que por que é um capricho, né? Porque que diferença aquilo faz para o Estado, né, enquanto uma instância burocrática, a Comissão da Verdade? Ainda mais se a gente considera que os militares, o jogo de forças, né, do Brasil, os militares são uma força que está sempre assombrando o poder, né, e cuja antagonização bem, nunca gera efeitos positivos, né? A gente sabe disso, né? Isso vem bem diante da ditadura, né? Mas o que eu queria marcar aqui, né, pelo menos, é que eu acho que a partir da modernidade, né, e eu acho que isso tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo, as decisões burocráticas deixam a ser cada vez elas começam a predominar, né? E elas passam a ser cada vez mais ligadas, né, a demandas da economia mundial, né? Isso é um processo que começa com a fisiocracia, né? O Foucault vai ter toda uma elaboração sobre o tipo de racionalidade do Estado que vai surgir ao longo da modernidade, né? E o que eu acho interessante dessas discussões é que, de fato, parece que eu gosto do termo racionalidade porque implica uma certa um surgimento de uma racionalidade que diz respeito a uma escala que não é a nossa, né? Então, assim, as ações do governo elas fazem sentido, sim, mas talvez não para nós, né? Então, assim, mesmo nos casos, né, em que a gente tem o desenvolvimento do Estado moderno, em que você tenha grupos que se beneficiem economicamente dos interesses do Estado e tal, né? E assim, eu acho que, por exemplo, se a gente pensa na indústria da guerra norte-americana, né? Toda a família do Bush, toda a família, acho que do Dick Cheney também, enfim,
vários desses figurões da política americana dos anos 90 e dos anos 2000, eles estão ligados à indústria da guerra, né? A Halliburton, eu acho, enfim, as empresas de armamentos, enfim, você tem uma ligação do poder com a guerra. Aliás, desculpa, do poder com a indústria bélica, né? Ou seja, com a produção de armas. Mas mesmo nesses casos, eu não acho que... acho que a questão é mais interessante porque não é que o Estado se volta para a guerra por causa desses indivíduos. Eu acho que, na verdade, a operação é inversa. Né? Esses indivíduos têm cada vez mais espaço no Estado porque o Estado passa a atender uma outra racionalidade que não tem a ver com uma simples relação de governo que talvez a gente teria nos moldes clássicos, né? Em que você teria comensurabilidade entre governar, né? E você ter uma boa vida, né? E isso que eu estou falando parece meio esquisito, talvez, mas como é uma lembrança que um amigo meu, que é o Germano Nogueira, né? Que ele fez recentemente, na República do Platão, né? Que enfim, é um livro perfeito, né? Na República do Platão, eles querem entender o que é a justiça, né? E para fazer isso, eles querem entender a justiça, o que é ser uma pessoa justa. Né? Claro, o que é a boa vida, isso é a questão para o Platão o tempo inteiro. Mas tem uma hora que Sócrates fala uma coisa que é brilhante, né? Que acho que o Germano pôs em evidência, que ele fala, para tentar enxergar o que é a justiça, talvez a gente deva tentar enxergar ela em letras maiores, né? Porque a alma é muito pequena, e se a gente enxergar o Estado, a cidade, a polis, né, talvez fique mais visível o que é a justiça e a gente consiga delimitar o que é a justiça. Né? Então, assim, eu vou encarar uma escala maior, né, aqui no sentido de uma grandeza maior, para conseguir visualizar o que estaria numa escala menor, que talvez eu não consiga enxergar. Né? Só que, diferente da nossa situação atual, né, eu acho que se essa operação é possível na República, é porque existia uma comensurabilidade, né? Ou seja, existia uma relação de proporção possível entre governar e gerir a sua alma. Né? Eu acho que, na verdade, o que está em jogo no Platão tem um pouco a ver com isso. Né? O fato de que essa tradução era possível. Né? Tanto que, se a gente for ser bem preciso, talvez a gente possa dizer que, inclusive, essa operação de mudança de escala que tem na República não seja uma mudança de escala. Né? Por que não é uma mudança de escala? Porque é como se eu estivesse medindo, né, a coisa com o mesmo tipo de medida, mas ela é apenas uma forma maior. Né? Eu ainda estou no mesmo sistema de metragem. Né? E talvez a gente deva reservar a ideia de mudança de escala para quando há uma mudança de metragem, ou seja, quando a gente recorta a realidade segundo outro paradigma. Né? Então, assim, por que eu tô falando isso, né? Tô dando essa volta, né? Porque eu acho que o desenvolvimento dos estados modernos, a gente tem cada vez mais o desenvolvimento de uma outra metragem em que não é possível traduzir de volta para a nossa perspectiva, né? Enfim, e eu acho que tem toda uma história das representações dessa distância entre a vida humana particular e o Estado que talvez fosse interessante avaliar em algum outro momento, né? Mas o que eu queria marcar, pelo menos aqui, né, é que a guerra, as ações da guerra, elas vão se tornando cada vez menos inteligíveis quando os interesses que passam a reger ela deixam de ser os interesses na nossa escala, né? Então, assim, não é mais a guerra que está em jogo, mas são relações econômicas que não nos dizem respeito, né? Enfim, que dizem respeito a uma racionalidade própria do Estado. E a impressão que eu tenho é que, a partir desse momento, né, nesse sentido, quando você tem esse deslocamento da finalidade, né, que a finalidade que está em jogo aí deixa de ser a nossa finalidade, eu acho que isso acaba criando uma certa opacidade. Né? Então, assim, no momento em que interesses sobre-humanos passam a guiar certos esforços políticos, talvez seja nesse momento que talvez isso acabe sendo responsável
por dispor as forças que compõem o Estado em maneiras que não são visíveis aos atores que compõem esse Estado, por estarem atendendo a interesses diferentes dos interesses desses atores. Ou seja, só para explicar, né, essa coisa meio compacta que eu falei. É como se o fato de que o Estado está lidando com outros problemas que não tem nada a ver com nossos problemas obrigasse o Estado a pensar em novas soluções, né? Porque as soluções que a gente tem em termos de organização, em termos de operações militares, elas inicialmente estariam voltadas para os problemas que nós temos, ou seja, é como se os procedimentos de guerra que a gente tem, eles estivessem voltados para lidar com, sei lá, a glória, enfim, a eternização, enfim, o poder, né, a capacidade de conquistar poder, mas assim, um poder ainda muito pessoal, né? E a partir do momento em que o Estado tem certas finalidades, que essas finalidades são outras, a impressão que dá é que o Estado vai começar a rearranjar os seus componentes, né, que somos nós, de outras formas, né? E é um movimento bem análogo, né, eu diria, às indústrias, né? Porque no início você tem a extração, né, digamos assim, de mais valor de práticas de trabalho que não são capitalistas, né, de certa forma, ou seja, né, a gente tenta extrair o mais valor, sei lá, a partir do tempo, né, tentando estender ao máximo a jornada de trabalho, mas em determinado momento, porque a intenção é extrair mais valor, vão se bolando outras soluções que acabam levando, né, à maquinização do sistema produtivo, né? Ou seja, de tentar usar o humano que faz parte, que trabalha, para outras coisas, né? Então, assim, é como se a partir do momento em que novos problemas se pusessem, novas formas de organização política, a partir do momento que novos problemas se pusessem, as formas de organização política, novas soluções fossem exigidas. Ou seja, soluções que não necessariamente respeitam a capacidade de inteligibilidade das partes que vão executar essas soluções, né? Então, assim, a crescente burocracia das instâncias militares, né? O desenvolvimento de armas que tornam os corpos obsoletos, né? E assim, tornam os corpos obsoletos em dois sentidos, né? O tanque torna o corpo obsoleto porque ele é tipo um corpo muito mais forte e fortificado, né? Mas, sei lá, uma metralhadora também torna um corpo obsoleto porque ela revela a sua fragilidade enquanto carne, né? Mas a gente pode também falar dos investimentos cada vez mais crescentes em tecnologias de comunicação e de navegação automatizada, né? Uma das grandes inovações da Segunda Guerra Mundial, em termos técnicos, é o desenvolvimento de mísseis teleguiados, né? Mísseis que, em sua rota, corrigem o seu próprio percurso, né? Que é uma doideira. Eu acho uma doideira pensar isso, né? A gente vê isso em sua forma mais terrível hoje em dia, no fato de que quem escolhe o alvo de certos drones, né, ou seja, desses assassinatos à distância que o governo americano pratica corriqueiramente, sobretudo a partir do governo do Obama, né, eles são decisões feitas por computadores, né, e decisões que são feitas a partir do processamento de uma quantidade de informações que a gente não consegue calcular, né? Então, assim, a questão é que eu acho que, na medida em que essas instâncias de automatização e especialização se desenvolvem, o indivíduo humano ele é cada vez mais excluído do processo de inteligibilizar o que está acontecendo, né? Ele não consegue ver literalmente o que está acontecendo. Mas ele também acaba, porque ele não consegue ver, ele acaba se tornando cada vez menos capaz de tomar decisões, né? Por isso que o Kluge vai marcar no texto dele, né? Se você julga um militar, não mais pela capacidade dele ser corajoso. Você vai julgar ele pela capacidade de seguir ordens e protocolos, né? Então, assim, o segundo sentido em que a guerra deixa de dizer respeito ao humano, né? Porque a gente falou que tinha um duplo sentido, ele aparece na medida em que só sobra para os soldados seguirem ordens, né? Então, assim, se a coragem é substituída pela capacidade de seguir regras, então a covardia, né, ou seja, o fracasso, ele é substituído pela negligência, né? Ou seja, você não seguir ali um certo protocolo. Isso fica bem claro no momento do livro do Kluge, em que ele
ele está transcrevendo uma entrevista de um repórter que acho que experimentou esses bombardeios em Halberstadt, e ele tá conversando com um oficial de guerra que estava presente num desses bombardeios, né? E aí ele pergunta, né, sobre a possibilidade de cancelar o ataque caso houvesse algum sinal de rendição pela cidade. Né? Se os aviões estão chegando na cidade, né, e aí, de repente uma bandeira branca, né, ou seja, uma coisa universalmente reconhecível como rendição, se ela tivesse sendo acenada, né? E aí o que é maravilhoso nesse trecho, né, mas que na verdade também é horrível, é que o militar ele começa a enumerar uma série de justificativas procedimentais para marcar que o piloto de avião ele não tinha a menor decisão ali, né? Porque se essa bandeira fosse apenas uma enganação, ou se na verdade essa bandeira fosse apenas um grupo de soldados que fosse depois ser fuzilado pelos soldados da cidade que na verdade não tinham se rendido. Enfim, e ele também marca, né, que você tem uma série de instâncias burocráticas em que mesmo que a rendição tivesse sido comunicada ao alto comando, o delay entre a decisão do alto comando e a capacidade de parar um ataque particular, ela era um tempo muito maior do que o tempo entre o voo e o bombardeio, né? Então, assim, eu acho que o que é interessante, né, é que fica bem claro aí que o soldado, né, não apenas ele não consegue entender, enxergar para que ele está fazendo o que ele está fazendo, né, para que ele está atacando esses alvos, né, essa cidade civil, como ele também sequer tem qualquer capacidade de tomar uma decisão nesse contexto, né? Então, assim, as escalas em que as operações ocorrem não seriam mais a escala dos seres humanos que realizam os ataques, né? Mas também não seriam a escala dos que sofrem os ataques, né? Eu acho que na verdade é isso que é esquisito, né? Que tanto do lado de quem realiza o ataque, ou seja, de quem está bombardeando, isso não diz respeito a eles, como também por outras razões, né, que a gente vai comentar um pouco, do lado de quem sofre essas bombas, isso também está numa escala sobre-humana, né? Porque assim, uma coisa é alguém, sei lá, né? Alguém invade a sua casa, né? Te dá um tiro, um soldado inimigo e tal. Agora imagina de repente a sua cidade começa a ser bombardeada por, sei lá, 1000 bombas, né? É uma coisa que não faz sentido, né? Para o seu ponto de vista. Por que alguém estaria jogando uma quantidade insana de bombas para uma cidade completamente irrelevante? Né? Se você ao menos estivesse numa capital, né, onde tivesse pontos estratégicos, né, mas não é isso que está em jogo, né? Então assim, não preciso dizer, né, que essas distâncias de escala que o Cluj marca, né, elas são um problema enorme, né? E eu acho que a forma como a gente pode abordar essa distância, que eu acho que a gente, pelo menos assim, acabou construindo ela, pelo menos nesse contexto de guerra, ela pode variar conforme o objetivo que a gente tem em mente, né? Mas se o texto do Benjamin interessa para a gente, e eu acho e o texto do Sebald, que eu vou comentar agora, é porque ele apresenta, né, o problema, um problema para a possibilidade de navegar e se orientar, né? A questão do Benjamin a experiência, a gente não tem mais acesso à experiência, né? A experiência foi desvalorizada. Então, eu acho que o mérito do Benjamin, que abre um problema, é que ele vai conseguir desenhar uma distância que vai se instituir cada vez mais entre os sujeitos que procuram se orientar no mundo e as forças que determinam a arquitetura desse mundo, né? Então, assim, se em algum momento os sujeitos que procuram se orientar e as forças que determinam a arquitetura do mundo estavam coincidindo na mesma escala, o fato é que a experiência das trincheiras marca que você tem uma distância entre essas duas partes, né? Então, assim, em suma, você vai ter, de certa forma, um problema de representação de uma dimensão de outra ordem, né? Porque essa distância é um problema, né? Falta a representação,
né? E por que eu digo que falta, né? Só para retomar o Platão. No caso da República, ainda que você tivesse uma distância, né, entre a alma e a cidade, você tinha uma representação na mesma escala, né? Bastava você aumentar para você enxergar em letras maiores os problemas internos da alma. Então, assim, não se trata apenas de conseguir entender o mundo, né? De conseguir ler os sinais que estão presentes, mas de tentar dimensionar, sem simplificar, e isso é fundamental, essas dinâmicas que extrapolam a dimensão humana. E eu acho que é nesse contexto, né, que a obra do Sebald aparece, né? Mas assim, o Sebald ele vai tocar, então, ele vai apresentar uma nova perspectiva, eu acho que assim, para a gente lidar com o problema, que talvez assim abram uns caminhos interessantes, né? Inclusive, a gente pode até levantar uma hipótese a ser verificada, né? Que o que ele procura fazer no seu ensaio, que é a guerra aérea e a literatura, é tentar dar o início a uma resposta, pelo menos no que diz respeito ao campo literário, do que seria produzir a partir da pobreza da experiência, né? A pobreza da experiência que a gente vê elogiada no texto do Benjamin, né? do Experiência e Pobreza. E o que ele faz, né? Assim, pelo menos assim, na superfície do texto? Na superfície do texto, ele tenta entender o silêncio e o fracasso da literatura alemã e representar os bombardeios que as forças militares inglesas fizeram em cidades majoritariamente civis, né? Então, assim, como se vê, né, ao longo do ensaio, as poucas tentativas de tentar lidar com isso não passam de elaborações fracassadas. E bem, esse fracasso, né, eu acho que é importante marcar de cara, ele não é apenas pensado de um ponto de vista moral, né, como se o silêncio, né, ou o fracasso que o Sebald está tentando descrever, como se ele fosse uma espécie de penitência de um pecado impagável, né? Isso vai até aparecer, mas não de uma forma imediata, né? E o problema que interessa ao Sebald é posto já no início de uma forma bem brutal, né? Eu vou citar aqui, mas é porque diz respeito a uma dificuldade técnica de tratar literariamente a situação por conta das magnitudes, né? Os números que ele menciona já na primeira página são bizarros, né? Não dá para entender o que esses números são, né? Ele vai falar que apenas a Royal Air Force, né, que é a Força Aérea Inglesa, lançou em 400 mil voos 1 milhão de toneladas de bombas sobre a zona inimiga. Ou seja, cara, 400 mil voos e 1 milhão de toneladas. Não é assim, é 1 milhão de toneladas de bombas. Que das 131 cidades atingidas, ou seja, os caras atacaram 130 cidades. Né? Algumas foram quase totalmente arrasadas. Né? Que a guerra aérea deixou em torno de 600 mil vítimas civis na Alemanha, que 3,5 milhões de residências foram destruídas, que no final da guerra havia 7,5 milhões de desabrigados. É um número bizarro. Né? E assim, só para botar em proporção, né, o Holocausto, acho que uma das contas estima que foram 6 milhões de judeus mortos, né? Que também é uma outra cifra absolutamente incomensurável, né? 1/3 da população judaica da Europa. E eu acho que, assim, às vezes, assim, o fato de que tantos judeus foram mortos é bizarro, né? Porque parece que torna um pouco mais... Parece que torna menor, né? Mas 600 mil mortos muita coisa, né? 600 mil civis. 7,5 milhões de pessoas desabrigadas, né? Eu não sei, eu não tenho de cabeça qual é a população da Alemanha, né? Deixa eu ver. A população da Alemanha hoje é de 80 milhões, né? Mas eu estou olhando aqui, né? Porque infelizmente a internet apresenta rapidamente as soluções, mas parece que em 1960 eram 60 milhões, né?
E deixa eu ver se eu consigo achar aqui em 45. Em 45 eram 30 milhões. Então, assim, você tinha uma população de 30 milhões, 7,5 milhões, ou seja, um quarto da população, estava desabrigada. Né? Então, assim, é um número bizarro. Né? Ele vai continuar, né? Em Colônia, a cada habitante correspondiam 31 metros de cúbicos de escombros. Em Dresden, 42,8. Ou seja, é praticamente um, um quarto e sala amplo de escombros para cada pessoa. Né? Escombro pra caralho. Né? Mas, assim, como o próprio Sebald vai marcar, né? Mesmo assim, não sabemos o que tudo significava de verdade. Né? Por quê? Porque, de fato, esses números são incomensuráveis, né? A gente não tem ideia do que é isso, né? É que nem quando o Paulo Guedes fica falando, né? 1 trilhão, 1 zilhão, né? Tanto que tem aquele Paulo Guedes bot que fica só tweetando, né? Esses números absolutamente sem sentido, né? Mas, assim, o que é importante marcar aqui, né? Que eu queria marcar, é que o dilema da representação dessa catástrofe, ela transcende a literatura. Né? Não é uma questão assim apenas literária. Né? Claro que o Sebald vai lidar com a questão da literatura, mas ela transcende a literatura. Né? E isso a gente observa nas maneiras como alemães e ingleses lidaram com esse bombardeio de formas diferentes. Né? Do lado alemão, você vai ter uma equivalência bem previsível. Né? Você vai ter um abafamento desses eventos que, de alguma forma, vai equivaler, né, isso é uma sugestão do Sebald, né, vai equivaler o nazismo e os horrores produzidos contra os judeus e outros aos bombardeios em civis alemães. Né? Então, assim, é uma equivalência um pouco óbvia, né? Como se, bem, o fato de que a gente fez esses horrores, então a gente meio que compensa aqui desse outro lado. Né? Mas o que o Sebald vai tentar marcar é que essa equivalência, ela vai ela vai explicar de certa forma a autoamnésia dos bombardeios, né? Assim, o fato de que os alemães não lidam, não tratam desses bombardeios, né? E como se o que o Sebald vai marcar, né, é que essa amnésia, autoamnésia, né, ela acaba sendo uma espécie de condição para a recuperação alemã no pós-guerra, né? Porque, assim, a recuperação alemã, enfim, ela tem vários elementos, né? Mas, para os alemães, ela teria sido possibilitada, né? E teria sido até objeto de orgulho pela disposição eficiente dos alemãos, né? Então, assim, aquela imagem clássica do alemão, né? Como um povo eficiente, né? Enfim, um povo que trabalha, né? E isso, em tese, né? Essa disposição deixaria eles assim preparados para lidar com o novo mundo do século XX, né? Ou seja, o mundo pós Segunda Guerra Mundial, né? O mundo industrial que a gente vê na segunda metade do século XX. Mas assim, o que é encoberto nesse autoelogio, eu acho que é isso que o Sebald põe o dedo na ferida, é que essa disposição para o novo mundo, ela é curiosamente gerada a partir de um governo hipermilitarizado e com uma população que está mobilizada em nome de uma guerra total. Né? Assim, as características, né, que são essas disposições eficientes, é o que o Sebald marca, né? É curioso que é justamente as características que são geradas e constituídas durante sei lá, um período, né, em que você tem uma mobilização total da população para uma guerra, né? Então, assim, a hipótese do Sebald, né, é que a condição para conseguir ignorar a origem dessa disposição e para conseguir gozar dela, né, ou seja, que para conseguir ignorar que essa eficiência alemã ela foi gerada porque existia um Estado nazista que militarizava toda a vida, né? E conseguir ignorar e gozar do fato de que essa capacidade te prepara para o mundo moderno, para o Sebald ela vai estar condicionada, né,
a tomar os bombardeios que os ingleses vão fazer na Alemanha como uma espécie de avesso da catástrofe nazista, né? Um avesso que anula ela como par, né? É como se não se trata assim apenas de moralizar essa reação, né? Porque eu acho que essa reação é para lidar com justamente a incomensurabilidade das catástrofes, ou seja, uma forma de tratar elas sem tocar nelas. Mas o que de fato acontece, que a gente vê, né, é quase como se fosse possível ignorar que nós somos esse povo eficiente porque fomos nazistas. Você consegue ignorar isso porque nós também pagamos um preço por isso, né? Nós fomos bombardeados pelos ingleses, né? Então, seria uma forma, né, de se afastar, pelo menos enquanto povo alemão, né, da necessidade de se perguntar de onde veio essa disposição que os permitiria não apenas reconstruir a nação, né, porque assim, a Alemanha não foi apenas reconstruída, né, ela foi tornada uma potência, né. Então, assim, o que o Zebra está falando, que é maravilhoso, o projeto nazista, em certo sentido, teve um sucesso, né. Teve um sucesso porque a Alemanha se tornou uma potência, né. O Zebra é maravilhoso, né. E do ponto de vista inglês, e isso é relevante para algumas coisas que a gente vai comentar depois, porque mapear, né, a discrepância entre o ponto de vista de quem joga a bomba e quem foge dela ajuda a gente a entender as distâncias que estão em jogo aí, né, que vão muito além de um simples alto que joga a bomba e um baixo de quem sofre da bomba. Do ponto de vista inglês, você também vai ter uma espécie de equivalência, né? Como se o bombardeio de civis alemães é justificado por todos os horrores que os nazistas já tinham cometido e por todos os horrores que eles iriam vir a cometer, né? É quase como se os ingleses tivessem decidido de antemão. Não, assim, a notícia dos campos de concentração não era essa situação que a gente sabe hoje em dia, né? Então, assim, é como se os ingleses estivessem dizendo, não, os nazistas vão ser o mal, né? Mas o que é acobertado nessa equivalência do lado inglês, né, é que, em termos estratégicos, essa operação não tinha o menor sentido, né? Os alvos eram majoritariamente civis, né? Os bombardeios não pareciam realizar nenhum dos efeitos que eram tomados como uma justificativa prévia, né? Isso não parecia fazer grande diferença no esforço de guerra, né? E como o Zebold marca, e ele marca isso a partir da leitura do Kluge, a equivalência das catástrofes, ela acaba escondendo que se em algum momento essa estratégia tinha algum objetivo, né? Assim, tinha algum objetivo que ela queria realizar, mas que foi um objetivo que não se realizou. O fato é que, a partir do momento que esse plano foi posto em movimento, parece que uma espécie de repetição impessoal se firmou e se consolidou de modo inflexível. Ou seja, é como se toda a estrutura industrial necessária para pôr esse plano em prática, ou seja, produção de bombas, de aviões, construção de bases aéreas, treinamento de pilotos e equipes de aviões, elaboração de justificativas de marketing públicas, né, para esse tipo de estratégia. A construção de toda essa estrutura fosse tão grande, né, e tão pesada, que depois que ela fosse construída, você não poderia simplesmente desmobilizar ela a partir do momento em que você percebe que essa estratégia não faz sentido, né? Então, assim, como diz um soldado, né, que é entrevistado, que é o mesmo soldado que diz que não daria para impedir o ataque se você visse uma bandeira de rendição, a bomba é uma mercadoria cara, né? Ele fala isso. É uma mercadoria cara e não dá para simplesmente jogar ela fora, né? É tipo, a partir do momento que a bomba foi produzida, ela vai ter que ser usada. E isso é uma escala também incomensurável, né? Porque isso aí não é o interesse de ninguém, né? Isso aí é um interesse acima de nós. E por isso que também é, de certa forma, ininteligível, né? Então, assim, como eu estava falando, né, o ponto de vista inglês ele é relevante para essa análise porque o mapeamento da discrepância entre o ponto de vista de quem joga a bomba e quem foge dela ajuda a medir as distâncias que estão em jogo nessa variação de perspectiva
que excedem muito a simples oposição entre um alto e um baixo, né? E aqui a gente chega mais assim perto das críticas que o Sebald vai fazer à literatura alemã, né? Porque para ele o erro da literatura alemã, e agora, enfim, apesar de não parecer, né, já tô me encaminhando para o final, gente, podem ficar tranquilos, está acabando. Mas o que o Sebald reclama da literatura alemã não é que ela está tentando, né, realizar uma equivalência moral para tapar alguma ferida da existência, né? Não é, não é simplesmente a reprodução dessa equivalência que a gente já falou, né? Que seria a equivalência que o povo e a nação alemã realizou para conseguir superar seus traumas, né? O Sebald ele vai um pouco mais além, ele vai dizer que a equivalência que a gente vê, pelo menos na literatura, ou seja, na arte representativa dessa catástrofe, ela seria mais uma consequência de procurar representar essa catástrofe de modo imediatamente comensurável para os seus leitores a partir de uma metaforização problemática. Então, assim, o que o Sebald vai marcar é que a literatura alemã erra não porque ela está tentando fazer uma equivalência, né? Não é isso, né? Na verdade, a equivalência é uma consequência da forma como se escolheu representar essa catástrofe, né? Que o Sebald não fala metaforização, né? Mas eu acho que é uma metaforização, né? Porque o que o Sebald vai dizer, e ele não vai poupar, sobretudo dois escritores, né? Que é o Hermann Kazak e o Peter de Mendelssohn, né? Que, e isso, sobretudo, diz respeito ao Kazak, né? É que em sua obra parece que esse autor ele tenta dar sentido às catástrofes ao equiparar essas catástrofes numa escala cósmica, né? E aí o cara, no seu livro, parece que eu estou pegando aqui o relato do Sebald, né? Mas parece que, assim, ele diria que durante o bombardeio ia surgir figuras cósmicas da mitologia hindu que iriam estar marcando que muitas almas teriam que morrer naquele momento, enfim, é bizarro, né? Mas a questão que está em jogo aí é que você teria, tipo assim, a inteligibilização da catástrofe por parte desse autor por meio de uma tentativa de reenquadrar esse evento numa espécie de escala cósmica, né? Numa história cósmica em que se justificaria a destruição e as mortes produzidas nos bombardeios ingleses como pagamento pelos horrores dos próprios nazistas, né? E assim, de acordo com o Sebald, não tinha nenhuma sutileza nessas operações, né? Tornando bem claro que os bombardeios seriam uma espécie de pagamento. Mas assim, o problema desse gesto de visibilizar a catástrofe a partir do anulamento das distâncias, né, é que você acaba invisibilizando, na verdade, né, invisibilizando a própria catástrofe em sua singularidade, né? Por que eu estou falando que você tem uma anulação das distâncias que invisibiliza a catástrofe? Porque a partir do momento em que você entende o sentido dela como pagamento de uma dívida, você está retirando ela de toda a especificidade dela, né? Você está anulando a singularidade daquele evento e você está, no fim das contas, tratando aquele evento em termos que, na verdade, não são nem um pouco cósmicos, né? Na verdade, essa ideia de uma dívida cósmica não é nada mais do que uma forma mascarada de uma relação entre um credor e o devedor, né? Que é algo de uma dimensão bem humana, né? Então, assim, a crítica do Sebald, eu acho, é que, assim, quando você faz esse reenquadramento para dar um sentido, para tentar tornar visível a catástrofe, você acaba anulando as distâncias que constituem a singularidade dessa catástrofe, né? E acaba retendo apenas traços vagos e gerais, né? O fato, morreu muita gente, né? Então, assim, talvez a gente possa dizer que o que a gente vê nessas representações fracassadas seja apenas a elaboração pública da operação de esquecimento do povo alemão, já descrita pelos Goebbels, né? Como se a representação equivocada na literatura legitimasse esse esquecimento que o povo alemão ia realizar, né? Mas, assim,
Se o Zebold é interessante, é porque a catástrofe não é absolutamente irrepresentável, né? Eu acho que existe um caminho que se abre para representar, desde que a gente encontre as mediações adequadas a este evento. Ou seja, a questão é afirmar a pobreza da experiência se é possível se a gente substitui a metáfora, que anularia as distâncias, à metonímia, né? A operação metonímica, né? Que a metonímia, né, que você vai da parte para o todo, né? Mas a diferença que eu estou tentando marcar aqui entre metonímia e metáfora é que enquanto a metáfora anularia as distâncias, a metonímia preservaria elas, né? Isso é algo que eu acho que estaria presente de alguma forma na própria obra do Sebald, para além desse livro, né? Se a gente vai nos textos literários do Sebald, nos textos ficcionais, o que a gente vê, eu acho, são personagens, narradores que estão sempre investigando ruínas, encontrando restos da história, enfim, sobras, mas ele nunca cai numa espécie de nostalgia. E ele também nunca tenta reenquadrar isso numa grande história, né? Na verdade, eu acho que o Zebald ele consegue fugir de uma nostalgia boba, porque ele parece aderir, enquanto narrador, a uma espécie de ethos curioso, né? É como se os narradores do Zebald eles não tivessem tempo de ficar remoendo o passado, de ficar paralisados pela melancolia, porque eles estão preocupados demais em dar conta de cada detalhe, de fazer as conexões das coisas que estão presentes, enfim, de ir mapeando a situação, né? Então, assim, o que ele vai dizer, né, em suma, é que os narradores dele, aliás, o que a gente pode ver, né, e que depois ele vai falar também no Guerra Aérea, mas com relação a outras pessoas, é que os narradores eles estão sempre procurando se fiar por um princípio que é da verdade enquanto uma precisão, né? Então, assim, acho que é isso que faz com que o Zebald não caia numa espécie de nostalgia, né? Porque ele não tenta representar imediatamente é, o que foi apagado e que sobrou das ruínas, mas ele tenta justamente documentar o que tem ali, né? As sobras, quase um esforço arqueológico, né? Então, assim, no Guerra Aérea é interessante porque esse apreço para precisão ele é pensado a partir de outros autores, né? E ele vai mencionar, sobretudo, o Hans Erich Nosack e o próprio Kluge, né? O Kluge, ele vai mencionar, ele vai até dizer que no Kluge a gente teria uma espécie de operação documental, né? Em que você procura preservar as distâncias ao tentar investigar os detalhes relacionados àquela catástrofe. Então, assim, isso de fato é uma coisa que a gente vê bem na obra do Kluge, né? Se a gente ler, eu recomendo demais que se leia esse livro, né? É que o Kluge, ele não vai tentar fazer uma filosofia da história a partir desse evento. Ele não vai tentar dar um significado para esse evento. Ele não vai tentar nem entender a psicologia, a psique dos afetados. O que ele vai fazer é ficar procurando as relações metonímicas que permitem ligar a dimensão de quem sofre a catástrofe ao incomensurável do evento, né? Isso é uma coisa que fica bem visível, sobretudo numa série de detalhes do livro, né, que em boa parte, a primeira parte do livro, né, que são as primeiras 25 páginas, em que ele fica descrevendo como reagiram várias pessoas aos bombardeios, né? Então, assim, são pessoas que não sabem como reagir a um bombardeio que elas são incapazes de dimensionar. Mas, assim, o que é interessante, né, é que o Gesto Plus não está em dizer isso, né, em dizer, existe uma discrepância. O que ele está fazendo é que ele vai apontar essa discrepância ao deixar claro que você tem alguns personagens que a bomba está caindo, mas eles insistem em procurar continuar realizando certas atividades cotidianas, né? O melhor exemplo disso, né, que denota, eu acho, que uma distância de escala, né, denota que há uma distância de escala, a primeira coisa que o Kluge vai descrever no livro, que ele fala assim, bem, tinha uma matinê no cinema de Halberstadt, e a pessoa que cuidava do cinema rolou o bombardeio,
durante o bombardeio ela meio que se escondeu lá numa parte, e aí quando passou a primeira onda do bombardeio, né, porque foram várias ondas de bombardeio, ela começou a dar uma olhada no cinema, dar um check, ver os corpos que tinham sobrado, tirar eles do caminho, para preparar a sessão de 14h, né? Porque ia ter um outro filme para ver 14h, né? Então o cinema precisava estar pronto, né? Então, assim, essa discrepância entre um bombardeio bizarro está acontecendo e você está tentando ainda fazer o seu trabalho, é essa a operação metonímica que eu acho que o Zebod vai elogiar no Cluj, né? Então, assim, se a obra do Cluj consegue mapear algo, também não é apenas porque ele vai fazer isso do ponto de vista de quem sofre os bombardeios, mas, como eu falei também, né, mais cedo, ele também vai tentar elaborar o ponto de vista inglês sobre a catástrofe, mostrando como ali também você tem essa discrepância epistêmica, né? Então, assim, só para fechar aqui, na verdade, eu acho que isso abre também uma série de questões enfim, que eu gostaria de tratar, né, no próximo semestre. Não se trata de marcar, de novo, de tentar exaurir a situação, né? Assim, é preciso marcar que o que está em jogo nessa representação que o Zebold elogia não é exaurir a situação, não é representá-la absolutamente, mas de investigar as distâncias que estão implicadas ali, de encontrar as mediações, né, e é por isso que você tem um elogio ao documental, mas de encontrar as mediações entre as partes de escalas diferentes que sejam relevantes para a situação, né? Então, assim, seria encontrar os detalhes que permite que, pelo menos, a distância se visibilize, né? Então, assim, o caminho que o Zebald parece apontar como um procedimento possível para representar a catástrofe passa por uma tarefa que eu acho que, em tese, nos afasta ainda mais dela, né? É como se, para se aproximar da catástrofe, a gente precisasse se afastar dela no sentido de se prender às distâncias entre nós e a catástrofe, né? Então, assim, percorrer as distâncias, se focar nos detalhes que jamais poderiam tornar visível ao nosso nível a quem se viu diante dela, né? Mas que talvez consigam circunscrever a zona em que algo diferente aparece, em que essa incomensurabilidade ao menos ganha alguma forma, né? Então, assim, a questão que eu acho que abre e que é interessante é a ideia de entender as mediações que permitem visibilizar a outra escala, né? Visibilizar não, perdão, que permitem operacionalizar, né? Porque na verdade não é questão de visibilizar, é questão de aceitar que não existe visibilização de uma escala maior, aliás, de uma outra escala na minha escala, né? Porque a distância de escalas implica justamente a impossibilidade de tradutibilidade, né? Eu não posso trazer aquilo para dentro do meu campo de experiência, né? Então, assim, o que o Zebald marca como caminho é entender, então, as mediações entre as escalas diferentes, né? E é isso um pouco assim o que eu gostaria de tentar elaborar no próximo semestre, né? Que, como a gente sabe, na verdade, quando eu falo próximo semestre, isso significa dezembro, né? Mas, enfim, gente, a gente deu muita volta, eu dei muita volta, né? Eu falei pra caralho hoje, né? Mas, enfim, era a última aula. Enfim, queria agradecer a vocês pela paciência, né? Por ficar aqui me escutando, falando horas. Mas, então, assim, eu vou fechar a gravação, né? Mas só marcar aqui para quem for ver isso depois, né? Embora provavelmente a pessoa que vai ver isso depois, ela já teria que ter entregue o trabalho, né? Mas, se você está vendo isso ainda hoje e você não entregou o trabalho, pelo menos me avise, né? Me diga quando. Claro que tem um limite, né? Mas, assim, é importante que você avise, né? Então, vou parar de gravar e quem tiver alguma questão, a gente pode falar disso. Tá certo, gente? Então, vou parar aqui.